país. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o coronavírus. Até eu tenho dúvidas, todo mundo tem dúvidas. E é engraçado que eu estava conversando hoje com a nossa equipe de jornalismo, nossos repórteres. Eu disse, olha, para onde você vai, ou para onde eu vou, ou vocês, não sei se está acontecendo mesmo, as pessoas querem tirar dúvidas com você, querem tirar dúvidas comigo. Como se eu soubesse de tudo, mas eu não sei de tudo. Nós estamos lendo, nós estamos vendo vídeo, aplicando a nossa metodologia aqui, que é passar a verdade para vocês. O coronavírus é sério? É o que mais me perguntam. É apenas mais uma gripinha? É muito sério. E para isso, nós vamos agora, 5 horas e exatamente 24 minutos, 5h24, nós vamos conversar com o médico infectologista, o André Giglio Bueno. Doutor André, está aqui comigo agora, nós estamos fazendo uma conferência em vídeo com ele. Doutor André, primeiramente, uma boa tarde, né? Um bom restinho de tarde e início de noite. Obrigado por estar aqui junto com a gente no Alerta Total da Rede Família de Televisão, doutor. Olá, boa tarde. Bem, nós temos algumas perguntas para o doutor. A primeira delas, doutor, qual que é a melhor forma de prevenção ao coronavírus? É o que todo mundo se questiona, álcool, gel, tem que lavar as mãos. Tem gente que me perguntou aqui, já veio pergunta aqui se o vinagre funciona ou só o álcool gel. Explica para a gente. Bom, na verdade é um conjunto de medidas, né, que a gente precisa adotar para prevenir a doença. Então, a primeira delas, talvez, e que a gente está fazendo a divulgação em massa pelos órgãos oficiais, é esse distanciamento social. Então, como é uma doença que passa de pessoa a pessoa, quanto menos contato a gente tiver com outras pessoas, menor a chance de ocorrer transmissão, né? Então, esse é um dos pontos. Obviamente, a gente não consegue, né? É muito difícil ficar totalmente sem contato com outras pessoas por um período longo. Então, quando a gente tem que chegar próximo de outras pessoas, né, tem que trabalhar, tem que fazer alguma atividade, o ideal é que mantenha uma certa distância na medida do possível, né, de pelo menos 1 metro, né, porque se eventualmente a outra pessoa estiver tossindo, estiver espirrando, eliminando partículas infectantes, com essa distância, né, de 2 metros até idealmente, a gente estaria mais protegido. Além disso, lembrar que assim, não é só o contato, só quando a pessoa doente está próxima da gente que pode transmitir. Se essa pessoa eliminar a partícula infectante contendo o vírus em uma superfície, a gente tocar essa superfície com a mão e depois levar a mão ao rosto, ao olho, ao nariz ou à boca, a gente pode se infectar também. Então, por isso que a gente fica enfatizando bastante esse cuidado com as mãos. Sempre higienizar as mãos, né, com bastante frequência ao longo do dia, e principalmente assim, evitar levar as mãos ao rosto, que esse é um movimento que aumenta bastante a chance de ocorrer infecção. E um detalhe muito importante, doutor, é o celular, né? Hoje todo mundo pega o celular, então não adianta higienizar as mãos e não limpar o celular. O mesmo funciona para a limpeza do celular, tem que ser feita a limpeza com álcool. Tem que utilizar algum produto que tenha ou álcool, algum outro tipo de desinfetante, né? Tem capacidade de matar o vírus. Mas ver que se isso é compatível com o aparelho também, né? Então, tem alguns produtos do mercado, né, específicos para esse tipo de higienização, mas o celular também é o mesmo raciocínio das superfícies, né? Agora, Pois não, doutor, pode concluir. Não, que se igual uma mesa, né, fica contaminado, o celular pode ficar contaminado da mesma forma. Agora, a Organização Mundial da Saúde, doutor, ela diz que algumas crianças morreram por conta do coronavírus. Isso desperta um desespero um pouco maior agora sobre os pais, né? Há muitas crianças que estão ficando em casa, outras desobedecem. Hoje mesmo eu fui num comércio, né? E essa comerciante me disse, olha, Edinho, as crianças, elas estão ficando em casa, mas elas estão vindo todas aqui na minha loja. Elas estão passeando pela cidade. Esse risco para as crianças, ele é realmente sério? Assim, todos os grupos mais vulneráveis, né, extremos de idade, a gente sempre tem mais preocupação. Agora, né, nessa doença especificamente, pelo que a gente observou do que vem acontecendo em outros países, né, de dados que já estão publicados, não se acomete tanto crianças como outras doenças, como influenza, por exemplo. É lógico que, né, conforme o aumento do número de casos que a gente tem observado, né, no mundo todo, seria praticamente impossível que não tivesse casos graves e óbitos em criança também. Mas a proporção com que isso ocorre parece ser muito menor do que em outras doenças, né? Comparado, por exemplo, com
idoso, né, a gente vê que mata muito mais idoso do que criança, no caso do coronavírus. Agora, nós temos aí uma trajetória de meses pela frente no combate ao coronavírus. Por esse motivo, nós estamos conversando com o senhor aqui, doutor no assunto, infectologista. E eu queria deixar bem claro para as pessoas que elas devem respeitar, porque muita gente vem dizendo assim, o que aconteceu na Itália, doutor? Muita gente tem dito o seguinte, mas é apenas uma gripinha e essa gripe algumas pessoas vão pegar e nem vão sentir e vão passar, mas não é bem isso. Então, eu gostaria que o senhor passasse a orientação para as pessoas. Tem muita gente que não gosta de ficar em casa. Eu posso fazer uma caminhada de manhã, eu posso ir para o supermercado comprar aquilo que eu preciso, eu posso ir até o consultório médico, fazer a minha consulta? Sim, não? O que a gente tem de orientação oficial, né, dos órgãos oficiais, é uma restrição, né? Esse isolamento mais rígido no momento, né, deveria ser aplicado aos casos suspeitos, aos casos confirmados. Mas, obviamente, quanto menos as pessoas saírem de casa, isso vai ajudar no combate à dispersão da doença. É lógico que a gente tem que se preparar para isso e tem que, eventualmente, fazer algumas saídas, né? Mas que isso ocorra, né, quando for necessário, de maneira bastante controlada, né, redobrando esses cuidados com as mãos, tomando cuidado, né, com o contato com outras pessoas. Então, essas saídas, né, alguma caminhada eventual, idas ao supermercado, ida a algum serviço de saúde, caso isso seja necessário, vai acabar acontecendo. Bem, nós estamos conversando, você que acompanha o Alerta Total pela Rede Família de Televisão, com o infectologista Dr. André Giglio Bueno, ok? Agora, doutor, uma pergunta. Como eu também falei que serão vários meses, nós vamos chegar aí daqui a pouco ao inverno, a mudança de temperatura, o clima, e nós temos a gripe comum, ok? Qual é o momento que a pessoa ela deve buscar o pronto atendimento? Então, como o senhor falou, né, uma boa parte dos infectados tendem a apresentar sintomas mais leves, né, semelhante a um resfriado, mas uma outra parte também considerável pode apresentar sintomas mais graves. Aí, qual que seria o sintoma que demandaria a procura por pronto-socorro, que geraria necessidade de procura? Principalmente falta de ar. Né? Então, do que a gente tem observado, é muito comum ter tosse, né? Algumas pessoas podem ter febre, podem ter sintomas nasais, né? Corrimento nasal, obstrução nasal, mas assim, o que seria mais preocupante seria começar a ter falta de ar, que aí isso já indicaria um comprometimento mais significativo dos pulmões e já indicando de fato um quadro mais grave. Então, a presença de falta de ar deve ser um alerta que a pessoa deve imediatamente procurar o serviço de saúde. A Organização Mundial da Saúde há informações que 70% da população um dia vai pegar o coronavírus. Isso procede na sua opinião, doutor? É bem provável, né, que aconteça, né? Porque esses vírus respiratórios, eles se disseminam com muita facilidade, né? E vale lembrar que assim, os casos, esses números, né, que a gente tem visto, né, tanto no Brasil quanto no mundo, na verdade, uma pequena parte de todos os casos, né? E uma boa parte das pessoas que entram em contato com o vírus acabam não tendo sintoma. Então, a gente não consegue detectar, né? Então, esse dado possivelmente se refere a isso, né? As infecções, né? Não necessariamente as doenças. Porque, como o vírus se espalha muito fácil, é bem provável que, de fato, uma boa parte da população acabe entrando em contato com o vírus. Mas uma pequena parte desses infectados ter doença, vão ter sintoma. Doutor, você acha que uma vacina nesse tempo de 4, 5 meses, uma vacina será descoberta? O senhor, como infectologista, nós estamos tentando, como meio de comunicação, prevenir que as pessoas tomem atitudes de ficarem aglomeradas, para que essa gripe chegue em prestações e que a nossa área, que é deficiente da saúde, possa atender todas essas pessoas. O senhor acha que uma vacina pode chegar nesse meio tempo? Pode, é difícil da gente precisar exatamente quando, né? Mas com a tecnologia que a gente tem hoje, né? Tem vários grupos ao redor do mundo que estão já trabalhando no desenvolvimento, inclusive algumas já com início de fase de testes, né?
Então, não dá para a gente saber em quanto tempo, né? Mas imagino que em questão de meses, né, a gente já tenha alguma vacina aí que possa ser utilizada. O governo do estado de São Paulo tomou algumas medidas, nós estamos falando a respeito disso, daqui a pouco até vou conversar com o nosso repórter Vinícius Boer, que vai trazer essas mudanças, né, no cotidiano, no dia a dia do paulistano. Doutor, eu quero perguntar para você também, tá? Também. Os sintomas são febre, dor de garganta, mais uma vez, as dores no corpo, os sintomas de uma gripe, mas, para a gente terminar a nossa entrevista hoje, o caso da falta de ar é que se deve procurar o pronto atendimento. Se não tiver a falta de ar, pode se cuidar em casa. Na ausência, as pessoas que não têm falta de ar, é o que várias pessoas já tiveram ao longo da vida, né? O que a gente chama de resfriado, né? Que são sintomas de via aérea superior. Então, se for só isso, né? Então, o ideal é que nem procure o hospital, porque seria um ambiente onde seria mais fácil de dispersar a doença, né? Agora, para procurar o hospital, se tiver falta de ar, aí tem que procurar. Só fazer um alerta a mais, né? Nas pessoas que tiverem fatores de risco para complicação, né? Então, os idosos, gestantes, enfim. Se tiverem também sintomas intensos, né? Então, por exemplo, começa a ter febre alta que não estava tendo, né? Mesmo que ainda não tenha falta de ar. Então, para esse grupo, talvez já seja interessante acionar o médico, né? Que já faça o acompanhamento da pessoa ou, em último caso, procurar um pronto atendimento já para fazer uma avaliação, né? Agora, para as pessoas que não se enquadram nos grupos de risco, de fato, se não tiver falta de ar, o ideal é que nem procure o serviço de saúde. Doutor, mais uma pergunta então. Chegou agora aqui pra gente. Eu devo usar a máscara a partir de agora? Sim, não? Tem muitos comerciantes com medo, pessoas estão com medo e pessoas com medo de colocar a máscara e inibirem as pessoas de entrarem no seu comércio. Então, a máscara, isso a gente já tem bem claro as orientações dos órgãos oficiais, que ela deve ser utilizada basicamente em duas situações. Aquela pessoa que tem algum sintoma respiratório, está tossindo, está espirrando e for, né, ficar em um ambiente fechado, então, nesse caso é interessante usar máscara. Então, esse é o melhor uso para máscara, porque ela vai servir justamente como uma barreira para evitar a dispersão dessas partículas. Então, o que a gente acaba orientando de tossir, né, no braço ou num lenço descartável, se a pessoa tiver com a máscara, ela já vai ter uma barreira ali para inibir essa dispersão. A outra situação que deveria utilizar é quem estiver cuidando de uma pessoa com sintoma, né? Então, se tiver um sintomático em casa, né, e a pessoa que mora junto for ajudar, for chegar próxima dela, é interessante que use também para prestar assistência àquela pessoa. A pessoa que não tem sintoma e nem está cuidando de alguém que esteja com sintoma, está andando na rua, está andando no aeroporto, a rigor a máscara ali não ajudaria para muita coisa, né? E o grande problema é que na situação que a gente está hoje, é bem provável que falte máscaras, né? Então, nos hospitais a gente já tem observado alguma dificuldade de comprar máscara, então a gente fica com esse medo, né, de acabar a máscara, né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem. Às vezes as pessoas saem correndo, comprando máscara e para os hospitais pode acabar faltando. O tecido, o pano não funciona? Não, isso não é recomendado, né? Apesar da gente imaginar que possa, né, ter alguma barreira ali, ele não tem uma capacidade de filtração adequada, né, para vírus, e rapidamente o pano fica úmido, né, satura, e aí piora também essa capacidade de filtração. Doutor, quero agradecer a sua participação aqui no Alerta Total, para toda a nossa região metropolitana, Brasil afora, que nos acompanha, esclarecendo essas dúvidas que é de grande importância para a nossa população, para o bem-estar de cada um dos nossos telespectadores. Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado, boa tarde, fico à disposição. Obrigado, doutor. Infectologista, doutor André Gliglio. Ele conversou com a gente aqui no Alerta Total. Isso é importante demais, gente. Está aqui o Alerta Total ao vivaço para vocês.